Um outro ponto, Ananias, que o presidente Lula falou foi sobre a sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles se encontraram, no evento da ONU, da Organização das Nações Unidas. Também se falaram por telefone na semana passada, numa ligação que durou cerca de 30 minutos, onde ficou acertado que Lula vai a Washington para uma reunião presencial com Donald Trump. E lá eles vão conversar sobre parcerias comerciais, sobre a relação internacional. Lula disse que aceita conversar sobre todo e qualquer assunto. A única coisa que não se discute é a soberania no Brasil. Da viagem a Washington, que eu estou marcando possivelmente na primeira semana de março, para ter uma conversa olho no olho com o presidente Trump. Depois da química na ONU. Não, eu tenho dito para ele o seguinte, nós somos dois seres humanos com mais de 80 anos de idade. Aliás, ele vai fazer 80 anos em 14 de junho ou de julho. Nós somos o presidente das duas maiores democracias do Ocidente. Não pode ficar conversando por Twitter, nós temos que sentar numa mesa, olhar um no olho do outro, ver quais são os problemas que afligem ele, quais são os que me afligem, o que interessa para os Estados Unidos, o que interessa para o Brasil, e vamos trabalhar junto. E vamos estabelecer acordos em que a gente possa trabalhar junto. O que eu disse é que não tem tema proibido para me discutir. A única coisa que eu não discuto é a soberania do meu país. O presidente Lula ontem se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em um jantar que aconteceu na Granja do Torto. Na ocasião, eles conversaram sobre projetos no Congresso Nacional de interesse do Palácio do Planalto, entre eles a PEC da Segurança Pública e a PEC da escala 6x1. Volto com você, Ananias. Obrigado, Fernanda Duarte, de Brasília, trazendo para a gente informações, inclusive, que já vamos detalhar com a Cecília Brandão sobre a pauta de Lula com Hugo Mota. Mas antes, Alessio, você viu aí, houve um encontro convocado, isso é admitido, assumido pelo presidente da República, ele explica qual foi o teor de que a política ficará de fora. E até aqui tem estado de fora dessa investigação. Alessio. Ananias, e na verdade é algo muito sincero da parte do presidente, porque praticamente todas as lideranças políticas do país se encontraram. Eu ainda não vi... Se encontraram, convocaram, né? Convocaram, sim. Né? Eu ainda não vi durante todo esse processo pessoas que disseram, eu não me encontrei. Muito pelo contrário. O próprio governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele já reafirmou por diversas vezes que se encontrou sim. Agora, o que sempre destoa é o assunto. O próprio Ibanez já foi ali contrariado pelo Daniel Vorcaro, dizendo que não, que falaram sim sobre a questão do BRB, que falaram sobre a questão do Banco Master, só que todos os políticos acabam distanciando essa questão da pauta, sobre a venda do banco, sobre essa pauta, de fato, do Banco Central estar envolvido ou não. Então, eu acho muito pertinente da parte do presidente assumir que sim se encontrou, porque seria muito pior caso ele negasse e viesse a público depois registros ou informações que ligassem ele diretamente a qualquer tipo de encontro, reunião com o Daniel Vorcaro. Então, eu acho importante que ele esclareça, sim, se houve esse encontro, por que houve, qual foi o assunto debatido nesse encontro, como de fato ele acabou fazendo nessa entrevista hoje. Mas isso não tem sido feito por todos os políticos, eu acho que essa traz a diferença também de como lidar com essa situação, porque, de fato, até então o presidente não é investigado, não está sendo alvo das investigações, mas fez questão de falar sobre esse encontro. E o outro ponto, Kátia, esse encontro com o presidente Donald Trump, confirmado para o próximo mês, essa relação Lula-Trump é uma das maiores viradas da política dos últimos tempos. Se a gente analisar, porque toda a oposição, toda a direita brasileira depositava em Trump, inclusive com a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, um ponto de enfrentamento constante e ferrenho ao presidente Lula. E isso foi virado de uma hora para outra, virado com muita política, com muito diálogo, e agora vai ter esse encontro e o presidente reafirma. Não tem assunto proibido, só não entra na pauta a soberania do Brasil. Kátia. Essa virada, como você falou, e aí ela é um ponto ali de análise e deveria ser um ponto de autoanálise, não para políticos. Porque que políticos de extrema-direita tenham colocado que seria um grande desastre, que a postura que o presidente Lula, que o governo federal brasileiro vinha adotando naquele embate das taxas era equivocada e etc., porque Trump, porque Estados Unidos, que políticos da extrema-direita, apoiadores de Jair Bolsonaro,
esses que idolatram, né, os Estados Unidos, o presidente norte-americano, que é uma liderança da direita, da extrema-direita no mundo hoje, que eles fizessem isso, ok, faz parte do jogo, é a narrativa que o campo político deles tinha mesmo que colocar. Mas eu vi inúmeros analistas geopolíticos, pessoas que estudaram e estudam, exceto um analista geopolítico, que o professor Oliver Stunkel, que sempre fazia ali umas ponderações, colocando a situação de uma forma que, como ela realmente era, acho, e hoje está provado, Sim. ainda indefinida, que as ações do governo, falar as positivas, as negativas, o cenário como realmente estava a situação norte-americana de Donald Trump, e Lula reverteu. O governo federal reverteu. Todo mundo... Tá aí o resultado. Se viu que o que o governo vinha fazendo, e que também era político, porque como poderia deixar de ser, né? Sim. As bandeiras ali também eram ação realmente política, surtiu efeito, teve negociação, taxa caiu, tudo. E agora, quem apostou e quem colocou ali que o Brasil que seria um desastre e tudo, tá aí, eles dois estão se entendendo. Um diálogo que era inimaginável. Eles dois têm a porque química. a gente lembra como foi a eleição do Lula, a eleição Sim. do Trump, aquela questão de que o presidente dos outros países parabeniza, Sim, tá, sim. e etc. No começo teve realmente ali uma forma de agir equivocada, muito mais balizada pela ideologia política do que pela ação de um governo. Sim. Mas mudou e está aí. E outra coisa, esses analistas, eles subestimaram uma coisa que o Brasil tem, que é admirável e que no governo passado foi colocada ali, que é a diplomacia. Sim, né? O Brasil virou um pária, né? O Brasil virou um pária. Agora você vê aí nesse ponto que havia uma aposta com a entrada de Trump, nesse caos que foi gerado com a taxação. Havia uma aposta, inclusive, do próprio Eduardo Bolsonaro. É tudo ou nada. O tempo está mostrando tem um equívoco que da família Bolsonaro nada, de achar que o Trump é tão ideológico quanto a família. E ele não é. Ele não é. Ele não é. Não à toa, presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Ele não é. Também sabe fazer política. Cecília Brandão, você viu aí no trecho final que